Olá, meu nome é Luiz, eu sou psicólogo que te ajuda a fazer mais dinheiro com a psicologia. Então, hoje vamos falar de um aspecto que eu acho que às vezes deixamos passar despercebido e faz o nosso paciente não querer continuar o atendimento com a gente. Que é o seguinte: que horas eu devo ou não estruturar uma sessão e como eu devo fazer isso? E o que isso quer dizer? Que às vezes, por uma necessidade, o paciente ele chega com uma necessidade, uma expectativa, e se eu não sei atender a essa expectativa, essa pessoa, a tendência é ela ir embora, né? Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto que às vezes o próprio processo da nossa formação nos deixa deficiente. Então vou fazer primeiro, vamos começar com uma analogia aqui. Imagina que você está com um problema no seu carro, né? E você chega lá, quer dizer, a embreagem não está funcionando direito, ele parou por algum momento. Então você quer chegar lá e que a pessoa vai direto no ponto, resolva o assunto e vai embora. Agora imagina que você vai chegar e o mecânico vai abrir e ele vai começar a te dizer por diversos problemas que como você deveria, por exemplo, cuidar do seu freio ou cuidar da água do para-brisa, sendo que você sabe que é a embreagem que deu um problema, você quer que ele resolva aquilo. Aí ele vai, fala e que seria necessário mudar aquilo outro, ter cuidado com o banco. Quer dizer, você está vendo que tá. Quer dizer, pode ser que seu carro teria uma melhora muito bacana, muito circunstancial, muito contundente, caso você entendesse tudo que ele está falando. Mas naquele momento você só está precisando que sua embreagem funcione para te levar onde você quer, né? E às vezes é assim que o paciente vai chegar para a gente em um determinado momento, num primeiro momento principalmente da terapia. Por quê? Ele está chegando, vamos falar, se não tem angústia, não tem terapia, né? Então a pessoa ela está chegando angustiada, ela está chegando para você fragilizada e você precisa prestar atenção nisso, você precisa acolher e determinadas situações você vai precisar interferir diretamente numa determinada angústia, né? Então, quer dizer, a pessoa chega com uma crise de ansiedade muito grande, a pessoa chega com um processo depressivo já mais avançado, às vezes você está atendendo uma pessoa com esquizofrenia, ou então uma pessoa com transtorno bipolar num momento muito perturbado ali, de todos os efeitos psicológicos que a pessoa possa estar trazendo ali. Então, você precisa compreender que ela está numa expectativa, num primeiro momento, de fazer uma melhora rápida desses sintomas. Então, se você não consegue atingir e atacar esses sintomas ali num primeiro momento, ela pode sentir, olha, esse trabalho não está funcionando e ela vai se embora. Por quê? A gente aprende normalmente, né? É comum, foi dentro da nossa formação, então vou trazer um pouco de história da nossa formação de psicólogo aqui para você compreender por que talvez você não consiga fazer essa estruturação e por que isso pode ser um problema. Ali, nos anos 80, 90, a nossa formação de psicólogo no Brasil, ela era basicamente psicanálise, o que não é um problema estudar a psicanálise. Mas a gente foi criado como se a única maneira correta de atender alguém fosse a psicanálise. Isso porque os professores, quando eles saíam, aqueles que conseguiram fazer mestrado num primeiro momento, que isso não era comum no nosso país, eles iam para onde? Em geral para a França. Na França, você tem lá Paris 8, que é a universidade onde Lacan deu aula, então as pessoas chegaram formadas com essa mentalidade e foram o que elas foram perpassando. Assim, existiam cursos, inclusive aqui no Brasil, que eram única e exclusivamente psicanálise, não se aprendia outra coisa. A questão da terapia cognitivo-comportamental ela vai chegando mais recentemente aqui no nosso país, ainda com alguma resistência, talvez você mesmo tenha, mas eu espero que com os nossos diálogos você já esteja perdendo um pouco isso, né? Entendendo que ela pode ser uma arma muito boa, né, no que diz respeito ao tratamento das pessoas. Então, como a gente foi formado, principalmente numa perspectiva mais psicodinâmica, na qual eu dou abertura para a associação livre, eu vou para o processo interpretativo e mais intuitivo, eu então acabo deixando o processo terapêutico desestruturado, que não é um problema, né? Essa desestruturação ela me possibilita atacar diversos problemas, você compreender todos os complexos que a pessoa tem vivido, assim, todos os
os pontos nodais da personalidade dela, e aí, aleatoriamente, as coisas vão surgindo e vão vindo, você vai trabalhando um ou outro. Agora, se a pessoa chega com um problema específico, ela quer melhorar esse problema, eu preciso saber estruturar. Porque quando eu estruturo uma sessão, eu dou um foco específico para aquele problema. Eu não preciso me ater a uma estrutura de sessão e simplesmente atender dessa forma ou simplesmente atender desestruturadamente. Se você sabe mesclar, se você sabe o momento que você precisa olhar uma coisa ou outra, você vai ter um resultado muito melhor. Então, assim, saber que em um determinado momento você precisa estruturar é um ganho enorme, porque a estruturação, ela te possibilita focar diretamente em um determinado problema, um sofrimento que a pessoa tem. E o que isso impacta no seu consultório? Saber estruturar uma sessão. Porque quando você estrutura a sessão, a pessoa ela vai compreender como a coisa está andando. E quando eu falo de estruturar, você está estruturando uma sessão e uma sequência de sessões. Então a gente vai vai pensar dois momentos diferentes. Então, eu estruturo uma sessão e essa sessão estruturada ela vai estar ligada a outras sessões estruturadas, uma fazendo ligação com a outra. Então tem um momento ali da terapia que eu vou estar com ela organizada, articulada e enredada uma com a outra. Então vamos lá. Quando a pessoa, ela, primeiro, compreende que a sessão está estruturada, você, terapeuta, você vai conseguir colocar para ela assim, olha, isso que você está dizendo é importante. Vamos falar ali que você está lidando com um problema que a pessoa está de emagrecimento. Aí você está lidando com emagrecimento, como que a pessoa lida com seu dinheiro na hora de comprar alguma coisa, como que a pessoa está lidando com a alimentação dela, mas aí ela vai lembrar de que lá na infância teve um conflito com o pai, com a mãe e tudo. A estruturação vai fazer com que você faça o seguinte: olha, eu entendo que isso é um problema importante, mas talvez não seja a hora da gente trabalhar ele, porque a gente está focando num assunto. Caso a gente ache necessário, no próximo momento eu vou trabalhar esse assunto. A pessoa ela vai compreender, porque ela entende que você está valorizando aquele problema e ela vai sentir que ela está progredindo nesse problema. Então, isso você estruturou uma sessão. Agora, quando uma sessão ela se liga a uma próxima, quer dizer, olha, então na sessão anterior a gente falou disso e disso e disso, a gente propôs determinado plano de ação, ele foi feito, não foi feito, como caminhou, a pessoa, além dela compreender que em uma sessão ela está focando só num assunto, ela vai começar a perceber que a cada sessão ela está tendo um novo ganho. E isso cognitivamente, psicologicamente, para a pessoa é muito interessante. Porque ela vai compreender que a sua terapia, que a sua sessão de terapia, ela é efetiva. Mostra para a pessoa, ela absorve muito bem a concepção de que, olha, eu realmente estou fazendo um trabalho, está dando resultado, esse resultado é palpável e eu consigo mensurar isso, no meu próprio sentimento, no meu próprio afeto e no meu comportamento no dia a dia. Então, por isso que nesse ponto a TCC ela se mostra muito efetiva, exatamente porque cognitivamente a pessoa compreende que ela está tendo um avanço. Então, a partir do momento que você sente que tem um avanço, que o paciente sente que tem um avanço, ele valoriza esse processo e ele vai te valorizar mais no seu trabalho. Então, saber estruturar uma sessão é saber mostrar para a pessoa que ela está progredindo. Então, vou dar um exemplo, você talvez já saiba, eu sou analista junguiano, eu tenho essa formação, que eu fiz na Associação Junguiana do Brasil, mas eu também fiz uma formação de terapia cognitivo comportamental no Peck Institute, lá em Pittsburgh. O que acontece? Por ser analista de data, eu tenho alguns analistas que eu atendo para se formarem como tais, Então são pessoas que estão fazendo formação de analista e eu acompanho a pessoa para que ela se forme analista. Mas em um determinado momento, tinha um paciente meu que estava nesse processo e ele falou para mim assim, olha, eu estou ganhando muito peso, minha saúde está indo para o espaço, eu estou com hipertensão, não estou me alimentando corretamente e tudo, e eu não estou conseguindo reduzir essa minha alimentação, estou perdendo o controle sobre isso. E eu propus para ele, olha, o que você acha de a gente trabalhar por algum período uma sessão mais estruturada,
no caso, por ser psicólogo, eu conseguia dizer para ele, olha, no aspecto de TCC, para a gente focar única e exclusivamente nessa questão do emagrecimento. Então, a gente estruturou a sessão. Então, vamos lá, parênteses, como que é a estrutura da sessão? Você chega, você avalia o humor da pessoa, você vai ver como que ela está naquele dia, se ela está bem, está mal, como que ela está se sentindo. Você vai ver coisas, né, que aconteceram na semana da pessoa, coisas positivas e negativas, porque compreender que a pessoa nesse momento ela vai compreender que acontecem coisas boas e ruins na vida dela. Porque a tendência de quando a pessoa chega na terapia é só falar das coisas ruins, porque eu só tenho que falar de problema. Então você traz uma nova perspectiva, ajuda ela a pensar de uma maneira diferente. Então você traz os aspectos positivos, isso dá um equilíbrio e a pessoa começa a valorizar mais as coisas positivas que ela faz. Esse é um ponto. Depois você vai ver se ela fez as atividades que foram organizadas com ela, né? Se ela realizou o plano de ação, se sim, quais foram os efeitos, se não, os motivos que fizeram ela não se ater a isso. Depois você vai fazer a agenda do dia. Qual que é o próximo? O que nós vamos trabalhar hoje, né? Inicialmente um problema, se der 2 ou até 3, mas o foco precisa ser um. E nessa agenda eu vou trabalhar a exaustão para que a pessoa tenha a sensação de que começamos um problema e terminamos. Então, fazendo um paralelo, se eu vou na psicanálise, se eu vou na psicologia analítica, seja, ou na análise existencial, por exemplo, a pessoa pode começar a falar de um assunto e mudar o afluente e começar a falar de outro, né? Estou falando aqui, como eu dei exemplo, da minha alimentação, depois começo a lembrar do meu pai, da minha relação com meu pai e tal. Nesse caso, a gente vai estar lidando com a alimentação, nesse caso que eu trouxe, né? E aí, vamos lá, como que você faz a compra, como que é isso dentro da sua casa e tal. Então, um dia a gente trabalhou só como que é a compra, quanto você gasta e tal. E aí ele percebeu o tanto de dinheiro que ele estava jogando fora comprando besteira, então isso já foi um impacto. Como que isso como que é feita a alimentação na sua casa? Quem que determina, quem que não? Quais mudanças? Então, ali você foca num problema. Depois você faz um plano de ação, ao longo do processo está fazendo um plano de ação, no final você vai checar o plano de ação, qual que é a chance da pessoa fazer isso ou não. Depois você vai pedir um feedback. Então a estrutura é isso. Porque às vezes a pessoa pensa que estruturar uma sessão é falar assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sempre repetido, como se tivesse uma cronologia exata. A estrutura da sessão até nos dá uma criatividade de pensar quais intervenções a gente vai fazer. E aí, entre uma sessão e outra, a gente faz um plano de ação, que é o que você vai fazer para a próxima. E aí, a pessoa, aí você vai seguir a mesma estrutura e tal. Foram necessárias 3 sessões, né, com esse paciente, e ele já conseguiu, ao longo do tempo, perceber que ele estava tendo uma melhora no processo. Isso alimentava para ele a noção de que ele estava dando conta de controlar mais o seu atendimento e o seu progresso, né, na questão do emagrecimento. E eu sempre falo isso, né, eu costumo usar esse caso como exemplo, porque ele é muito emblemático. Você conhece alguma pessoa que entre dezembro e janeiro emagreceu 8 quilos? Essa foi a figura, né? Porque ele compreendeu o que ele precisava mudar de forma racional, ele teve uma experiência positiva nessa transformação, porque ele foi vendo em poucas sessões como que isso ia evoluindo e como que ele dava conta de suportar isso. Então ele traz para si, ele aprende como lidar e leva para a vida. E depois disso, a gente foi para análise. E depois disso, ele me elogiou muitas vezes por eu ter feito essa mescla e ter conseguido passear por 2 perspectivas diferentes, porque o que ele precisava naquele momento era resolver um problema que eu, com análise, talvez resolvesse, mas talvez fosse demorar muito, e sabe-se lá, será que ele ia ter saúde suficiente? Não teria um infarto, até porque ele já estava com 50 anos, será que ele não teria um infarto antes, né, no avançar da idade, de conseguir chegar a uma conclusão? Talvez a gente chegasse em várias outras soluções que esse problema surgiria, mas ele precisava daquilo. E isso com certeza fez com que ele se fidelizasse muito mais, porque trabalhar comigo, e acredito que agora trabalhar com você, a pessoa vai ter muito mais confiança. Olha, se eu tiver um problema, eu posso lidar. Eu já tive isso também numa outra paciente. Estamos fazendo análise sobre crise de pânico, síndrome de pânico. Ela teve uma melhora ótima, né? E todo o processo de análise
da síndrome de pânico dela foi feito com psicologia analítica. Eu não precisei usar de estratégias da TCC. Só que em um determinado momento ela falou: Luiz, eu já melhorei muito, eu já não tenho mais crise de pânico e tal, só que eu ainda tenho medo de dirigir. Aí o que a gente fez? Vamos estruturar algumas sessões, foram necessárias aí 4 sessões, focadas no dirigir, fazendo uma desensibilização sistemática. Então a sessão ela era estruturada, estruturei essas 4 sessões, uma conectada com a outra, ela voltou a dirigir. E depois desse voltar a dirigir, ela não só voltou a dirigir, como foi fazer doutorado de sanduíche no exterior, conseguiu um emprego de professora, né, universitária e tal, porque agora ela tinha mais coragem de fazer isso. Então, pensar em estruturar a sessão pode ser um ótimo ponto para a sua clínica e fazer com que a pessoa ela tenha uma aderência maior. Por exemplo, a pessoa chega sofrendo no início do tratamento, ela já sente uma melhora, né? Porque e é uma melhora genuína. Não acha que você está usando subterfúgios ou que você está mentindo para a pessoa, enganando ela, porque tem gente que vai falar isso, né? Da TCC não traz uma melhora, mas não tocou em outros pontos, o sintoma vai se deslocar para o outro ponto. Em alguns momentos pode ser que sim, mas em outros momentos pode ser uma grande besteira que te contaram, né? Então, chegou, você ajudou a pessoa a ter uma melhora, você estruturou bem a sessão, ela está compreendendo a melhora dela, ela está racionalmente entendendo os benefícios que fazer a terapia com você traz, porque ela está sentindo na vida dela um humor melhor, uma ansiedade menor, mais ânimo para fazer as coisas, ela vai ter uma tendência a continuar mais com você. E aí, depois que você resolveu essa questão, que a embreagem já está andando, olha, consertei, ficou bom? Ficou, legal. Olha, mas vamos ver porque tem outros problemas aqui no carro. Por você já ter feito um excelente trabalho ali nesse primeiro momento, você já passou confiança para a pessoa. Ela já entendeu que você é um psicólogo ou uma psicóloga diferenciada, porque estar com você soluciona o problema que ela tem. Então, agora eu posso abrir para outros problemas que eu sei que se precisar, nós vamos resolver. Então, espero que você tenha compreendido que estruturar bem a sessão, saber como fazer isso, e quando, às vezes a gente tem medo de estruturar, porque, nossa, o que a pessoa vai achar? Ela vai achar ótimo. Porque a estrutura da sessão traz uma segurança para a pessoa, que nem sempre o processo analítico, apesar dele ser mais amplo e conseguir atingir com mais diversidade os problemas, e às vezes até com mais profundidade, isso eu tenho que concordar com você, ele não traz uma segurança para quem ainda não está acostumado com o processo terapêutico. Então, às vezes, no início, isso vai trazer bons benefícios para a pessoa. Espero que isso tenha te agregado. Espero que você coloque isso em prática. Qualquer dúvida, você posta aí para mim, para que a gente possa dialogar mais e que isso te ajude